Olá pessoal, Renato Santos aqui, bate-papo musical na TV Búzios, Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias. E hoje o bate-papo musical um pouquinho diferente. Hoje a gente não vai abordar a música diretamente, mas vamos falar de música sim, porque a gente está aqui na Escola de Música Tom Jobim, que é um polo avançado da Vila Lobos, lá do Rio de Janeiro, aqui em Armação dos Búzios. E eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado a Leni Moraes, que é conselheira de cultura aqui na cidade, no segmento música, né? Conselheira do segmento musical. E hoje estamos recebendo aqui na cidade, na escola, o professor Giovanni Nascimento. O professor da UENF, né? A Universidade Estadual do Norte Fluminense. O professor vem na primeira pré-conferência do setor musical fazer uma palestra para falar sobre criação, apresentação e prestação de contas de projetos culturais, né? Então a gente vai trocar uma ideia aqui rapidinha com a Leni e com o professor a respeito da importância desse evento. Eu penso que eu não falei nenhuma bobagem, me parece que eu lembrei direitinho dos dados lá que eu li, né? Então, professor, muito obrigado. Eu peço, né, a sua licença para começar pela Leni, né? Primeiro as damas. Leni, bom, já estivemos no bate-papo musical uma vez, muito rapidinho, ali no Festival Gastronômico, quando você participou do evento aqui na cidade, e a gente trocou uma ideia muito rápida. Agora a gente falando aqui numa ocasião mais, digamos assim, burocrática, né, da parte cultural. O que você pode falar sobre a importância desse evento? Então, a parte burocrática, porque cultura a gente faz também fora dos palcos. A cultura precisa de uma gestão. E a gente está aqui fazendo exatamente isso, de informação, trazendo informações sobre o nosso plano de cultura. Então, toda cidade do Brasil precisa ter um plano de cultura para que possa receber o fundo de cultura. Esse fundo de cultura ele chega na cidade através de verbas do governo federal, estadual e municipal. Só que, para isso, cada cadeira de um segmento, de um conselho de cultura, que toda cidade tem que ter um conselho de cultura, que é o CPF, né? O conselho, o plano e o fundo. Então, nós temos um conselho de cultura, que hoje ele abrange 5 cadeiras, e eu estou conselheira do segmento música. E agora nós precisamos ter o plano, que é o que a gente está discutindo. Cada segmento precisa ter as suas metas, os seus eixos, e dizer o que ele quer por 10 anos, para ser respeitado por qualquer gestão que tiver na cadeira oficial, né? Qualquer prefeito, qualquer secretário de cultura. Nesses 10 anos, ele tem que respeitar um plano de cultura que foi escolhido pelos fazedores de cultura daquele segmento. E nós estamos aqui justamente para implementar e discutir, fazer a construção desse plano de cultura. É uma ação importantíssima. Essa primeira pré-conferência, ela está acontecendo porque nós vamos começar a conhecer as nossas necessidades, a nos reconhecer, saber o que nós queremos enquanto fazedores de cultura no segmento música, que é o nosso caso. Nós vamos ter por 10 anos projetos, festivais, cursos preparatórios, né? O que a gente quer com essa grana, com essa verba que vai entrar do Fundo de Cultura? Então, essa primeira pré-conferência, nós tivemos semana passada, a Rebeca falou do CPF. Hoje o professor Giovanni falando de projetos, que é uma das metas que a gente tem que ter no nosso plano de cultura. Com essas verbas, nós podemos abrir vários editais, né? E, para isso, vamos ter que escrever nossos projetos, apresentar e prestar contas, né? E na próxima semana o Rodrigo Codesso vai estar aqui também falando sobre falando também trazendo mais informações sobre o nosso plano de cultura. Então, importantíssima a primeira pré-conferência. A segunda vai ser o nosso encontro, onde nós vamos definir essas metas. Vamos receber essas informações, tirar dúvidas,
sanar as dúvidas, nos reconhecer, vamos nos entender aqui, e no próximo encontro a gente define nossas ações por 10 anos. Então é importantíssimo, presente, vamos fazedores de cultura, vamos chegar, vamos discutir o que nós queremos, porque depois essa verba vai entrar no cofre. O que vai ser dessa verba? Para onde ela vai? Né? E a cidade que não tem esse plano não recebe verba. É isso que nós queremos? Né? Nós somos profissionais da arte e da cultura, então nós precisamos de verba para trabalhar. Esse é o nosso pagamento, né? É o nosso salário. Então é isso aí. Muito bem, obrigado, Leni. Professor, importantíssimo, né, esse movimento todo. A Leni fez aqui uma exposição bem consistente, né, de toda a importância desse movimento. O que o senhor pode falar sobre o que o senhor traz, né, nessa noite aqui na palestra de informação para o pessoal do segmento música? Então, olha, realmente a Leni já fez um panorama bem interessante. Todas essas questões, elas são fundamentais, e eu acho que assim, a coisa talvez assim, mais importante nesse processo é entender que sem esse processo de mobilização e de organização, realmente as coisas se perdem, entende? Tem um ditado africano que diz assim, sozinho você vai mais rápido, agora junto você vai mais longe. Eu gosto muito desse. Então, esse processo de organização ele é muito difícil, né? É uma militância e etc. Agora, a importância de, assim, entender a importância do projeto, a elaboração do projeto, etc., exatamente pelo seguinte, assim, uma das coisas que a gente mais escuta nas instituições que fomentam a cultura, etc., é uma frase que é muito comum, é o seguinte: não temos bons projetos. O dinheiro está aí, nós temos fundos, etc., mas não temos bons projetos. E quer dizer, não temos bons projetos, não temos boa gestão de projetos, as pessoas não se organizam para a elaboração de um projeto com a qualidade, enfim, tudo isso que a gente está fazendo, que Leni está fazendo, e todo o Conselho de Cultura, de organização, é fundamental para esse processo. E muitas dessas instituições, elas têm razão no que dizem, entendeu? Realmente tem fundo de cultura, tem a verba que está destinada para aquilo, mas só vai sair se tiver um projeto com uma qualidade, com boa gestão, etc. Então, esse é um grande desafio, entendeu? Para além de você simplesmente ser um artista que é muito importante, hoje a gente tem que pensar um pouco mais além disso, entende? Tem que pensar nesse processo de organização e de outras perspectivas, de gestão, de política. E uma coisa que ela disse também que é muito importante é o seguinte: a gente não confundir uma política cultural de governo com uma política de Estado. Então, assim, o Estado ele tem essa função, e a sociedade civil organizada, ela tem essa responsabilidade de organizar, de participar desse plano de cultura e efetivamente entender e monitorar esse plano de cultura, entende? Isso é uma coisa também importante para ser feita. Enfim, esse movimento é um movimento mesmo para não fugir ao óbvio, né? De formiguinha, de militância, e aos poucos, enfim, trazer essa consciência mesmo, que é a partir de uma organização da sociedade civil que a gente vai realmente, efetivamente conseguir essas coisas. Do contrário, as coisas eu acho que se perdem no meio do caminho e vai ser, assim, tragada por um discurso fácil de dizer assim, tá vendo, não tem bons projetos, não chega a nada, ninguém propõe nada, e a coisa se perde, lamentavelmente. Um dos pontos assim, que me parece assim, bem importante nessa questão toda, que é extremamente importante mesmo, esse ponto, essa coisa de que, como a Leni estava dizendo, definir essas metas para o segmento são metas para 10 anos, né? Para uma realização em 10 anos. Quer dizer, elas passam de governo em governo, né? A gente tem aí os governos que duram 4 anos, né? Então, assim, independente do governo que estiver ali fazendo a administração pública, essas metas elas têm que ser cumpridas. Então, esse é um ponto importantíssimo mesmo do pessoal, inclusive, atentar para esse fato, né? Para essa importância de estar participando, de se informar. Enfim, o senhor pode discorrer muito melhor a respeito disso. Sim. Não, eu acho que o ponto principal você trouxe. O entendimento de que é o fortalecimento da cultura. Assim, o campo da cultura, ele movimenta realmente assim, muita grana, emprega muita gente. Assim, uma pesquisa rápida de internet, você vê quanto o que movimenta de grana, né? Mas assim,
emprega pessoas, né, direta e indiretamente, etc. Então, não é um setor, lamentavelmente, assim, isso, no primeiro momento, isso não aparece muito, mas quando você vê, pode pegar alguns dados, embora seja assim, um dos setores que a gente tem um investimento pífio, né? Sempre foi assim, isso já há muito tempo, e agora, então, nesse governo, lamentavelmente, nós não temos nada assim, a coisa. Mas aí, tudo bem, aí foi, como é que se diz, cumprimento de promessa de campanha, então está tudo certo, né? Tá sendo coerente com o que prometeu. Então, mas nesse caso, eu acho que a coisa importante é quando você tem a consolidação dessas políticas, esse é o problema, você tem uma dificuldade maior, independente do governo, do desmonte dessas políticas, entendeu? Porque você tem um plano, esse plano ele consegue uma capilaridade com a sociedade civil organizada, aí a coisa fica mais complicada. Agora, se ele tiver apenas um plano tal, que não tem participação, que não tem, então é mais fácil, digamos assim, você pode ser um plano decenal, mas que ele não vai durar talvez nem um governo, entendeu? É um pouco isso. Então, é um pouco essa estratégia, né, como está sendo feito em vários campos, setores da sociedade, de desidratar, de não ter funcionários, etc. Não ter mas, enfim, você tendo o plano e tendo participação da sociedade, a coisa já começa, a resistência é outra, né? Tá certo, professor. Sem dúvida, né, a participação da sociedade no movimento da coisa pública, né, Leni? É essencial. Leni, você quer complementar um pouco mais essa coisa toda? Sim, a coisa pública existe para prestar serviço para a sociedade civil, como assim, né, sendo bem básico, bem claro. Então, se a sociedade civil ela não se prepara e ela não busca, não exige, não quer, não tem propostas para apresentar, a coisa pública ela pode ir por caminhos pouco interessantes para a sociedade civil. Então, a sociedade civil ela precisa estar organizada, é o que nós estamos fazendo aqui. Enquanto sociedade civil, enquanto fazedores de cultura, a gente pode e deve apresentar os nossos interesses, o que nós queremos, que a coisa pública que está ali para nos prestar esse serviço, né? E ela tem que caminhar, nós temos que caminhar juntos. Eu apresento o projeto e ela me ajuda a executar. Então, nós temos que estar trabalhando, sim. Não existe a coisa pública e a sociedade civil, né? Elas são paralelas, elas caminham juntas. Muito bem, Leni, muito obrigado. Professor, muito obrigado. Muito bem, pessoal. Então, a gente depois vai conferir aí trechinhos da palestra do professor. E esse é o Bate-Papo Musical na TV Búzios, Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias. Muito obrigado.